no livro de Números. And we're going to read the Word of God in the book of Numbers, Vamos ler o capítulo 24, chapter 24, verso 25. verse 25. E aí já deixa a sua Bíblia aberta. Vamos ler também do capítulo 25, verso 1 ao 3. And then also chapter 25, verses 1 to 3. Aleluias. Todo mundo achou Numbers? Everyone found Numbers. Diz assim a palavra do Senhor. Então Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Verso 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verse 25. Then Balaam got up and returned home, and Balak went on his way. While Israel was staying in Shittim, the man began to indulge in sexual immorality with Moabite women, who invited them to the sacrifices to their gods. The people ate the sacrificial meal and bowed down before these gods. So Israel yoked themselves to the Baal of Peor, and the Lord's anger burned against them. Feche teus olhos, Paizinho Close your eyes. Santo. Nós Father, queremos ser gratos ao Senhor we want to be grateful to pela Tua you palavra, for Senhor. your word, Porque Lord. sabemos que o Senhor fala conosco com amor. We know that you speak to us with love. O Senhor fala conosco, Senhor, com misericórdia. You speak to us with mercy. Visando sempre, Senhor, nosso bem. Also, O bem da always tua looking with igreja. our good. Por The isso, ben- Pai, fala, Senhor, So speak to us, Father, conforme a Tua sabedoria, according to your conforme as wisdom, Suas misericórdias, according to your a cada dos mercies, nossos corações. to each one of our Em nome hearts, de in the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Se assente, You may be seated. glorificando a Deus. Aleluias. Nós lemos esse texto We read this text. e eu quero te dar um pouco de contexto I want to give you a little context em cima do texto que nós lemos. on the text that we just read. Esse episódio da jornada do povo de Israel, This episode of the journey of Israel, eles estão no deserto they're in the desert, durante a sua travessia, and through their journey, desde a saída do Egito, ever since leaving Egypt, onde ali eles estavam cativos. where they were captive there, Deus liberta eles e os conduz pelo deserto God frees them and guide them through the em desert direção à terra prometida. to the promised land. E nesse ponto da trajetória, And at this point of their journey, Israel estava enfrentando um tempo muito positivo. and it was a positive time for Israel. Eles at estavam this time. conquistando reinos. They were conquering kingdoms. Por onde eles passavam, Deus abençoava. Wherever they went, God blessed them. Deus prosperava aquele povo. God prospered that people. Desde o capítulo 21, se você voltar um pouco atrás e ler, Ever since chapter 21, você vai ver ali que o povo passou por guerras you're going to see that people went through e battles. Deus deu vitória nas And guerras. God gave victory Se você to gosta all. de ler histórias na Bíblia, If you like to read stories of the de Bible, guerras em que Deus abençoa o seu povo, of battles where God blesses leia his esse people, capítulo do livro de Números, read this chapter in the book of que Numbers. você vai ver o quanto Deus prospera o seu povo. You're going to see how God Quanto prospers Deus these dá people. vitória. And God gives A Bíblia diz victory. que aquele povo passava The Bible says that that por people went diferentes países, diferentes terras, through different kingdoms and e ao different chegar numa lands. determinada região, And when they went to a eles certain mandaram region, mensagem ao rei daquela terra, they send a message to the king of that dizendo: nós só land. queremos passar por aí. They said, we're just going to go through. Deixa nós atravessar. Let us go through. Nós não vamos nem tomar da água We're not even para os going to drink from the animais. water. Nós só queremos atravessar pela terra de We vocês. just want to go through your land. Como quem diz assim: não mexa comigo. So I said, don't even play Só with deixa eu passar do outro lado. me. I just want to go to Me the deixa other quieto. side. Leave Lembra me quando nós alone. ouvimos lá, quando nós era criança, não bula comigo? Quem lembra dessa palavra? Ninguém, né? Só eu. Só o povo do Sul.
não mexe comigo. Don't play with me. E aquele rei falou, não. And that king said, Se no. você entrar aqui, nós vamos guerrear. If you go in, we're going to battle. E aquele rei errou o pulo feio. And Porque Deus estava com aquele... Não tem como traduzir, não. Deus estava com aquele povo. God was with that people. Deus estava abençoando aquela nação. God was blessing E that Deus nation. deu vitória àquele povo. And God gave victory Naquela to that guerra. people in that E aquele battle. povo que não deixou, aquele povo que não queria deixar Israel passar, And the people that didn't want Israel to go through, sofreu uma derrota, they Israel were defeated. derrotou aquele exército, Israel defeated tomou their posse army, das cidades, conquered the matou o city, rei, killed the king, e assim Israel ia prosperando, and Israel got porque eles rich tomavam dos despojos por onde eles because passavam. they would get all the Iam rewards ficando wherever cada they vez go. mais ricos, And they were enriching com as themselves possessões, com ouros que existiam naqueles lugares. with all the gold that was E there. assim Deus ia prosperando aquele povo. And God was prospering that people. Logo em seguida, outro rei tentou combater o avanço do povo de Israel. And another king tried to stop E da Israel. mesma forma foi derrotado. And the same way was defeated. E aquele povo, a fama daquele povo And the ia se fame espalhando. of that people was A spreading. fama de que Deus era com The eles. fame that God was with them. A fama de que Deus abençoava aquele The povo. fame that God blessed E não that existia people. quem pudesse se afrontar, parar aquele exército. There was no one that could stop and stand Ninguém before conseguia se colocar diante deles. that. No one could stand before Por onde that eles army. passavam, eles derrubavam, eles derrotavam os inimigos. Wherever they went, they E defeated iam their se enemies. fortalecendo mais e mais. And this was strengthening even more. E eu posso trazer esse paralelo à igreja do Senhor. And I can bring this parallel No to the tempo que nós church estamos of vivendo, Jesus. nós temos experimentado vitórias, conquistas And the time that we're que Deus living, tem dado à sua igreja. God has been giving victories to the church. Deus tem abençoado a sua igreja. God has blessed the church. A igreja tem orado e Deus tem abençoado. The church has prayed and Deus tem God has abençoado blessed. você, Deus tem abençoado a tua casa, God has blessed you and a your tua house família. and your family. Deus tem abençoado os teus negócios, God has blessed your tem te business. prosperado, You've been tem abençoado esta prosperous. igreja. Has blessed this church. Quando o pastor levantou a oferta para nós construirmos, aumentarmos o nosso templo, When pastor raised the offering rapidamente for us for the alcançamos o que precisávamos, temple, we quickly got porque what we Deus needed está nesse negócio. because God is in Deus this. está prosperando. God is prospering. Deus está nos conduzindo, God is conducting assim como Ele us. conduzia o povo pelo deserto. Just like he conducted the people in Assim the como era desert. Ele que estava no comando, Just like it was estava no him. controle. He was in control. Aquele povo estava na dependência de Deus. That people was dependent Assim of nossas God. vidas estão na dependência Just how dele. we are dependent Nossas famílias, on God. esta igreja, This church and a our igreja do families, Senhor é Ele que the church comanda, of God, He é is in Ele que control. dirige. He guides. Aleluias. Hallelujah. Se você faz parte desta If igreja, you're part of this da igreja church, do Senhor Jesus, Church of God, não somente aqui neste lugar, not only in this place, mas se você faz parte da igreja do Senhor but if Jesus, you're part of você faz parte de um povo privilegiado, the Church of Jesus Christ, you're de um povo que privileged está debaixo do controle de Deus. for being under the control of God. E Ele não permite que o inimigo te That alcance. He doesn't allow the enemy to touch you. Ele não permite que o inimigo te toque. He doesn't allow the enemy Assim to como touch Israel naquela época, you. Just like Israel onde in that passava, time, conquistava wherever, tudo, wherever they went, they porque era conquered Deus que everything. guiava eles. Because it was God that guided them. Deus garantia a vitória. God gave the Aleluias. victory. Eles chegaram até, no capítulo 22, eles chegaram até as campinas de Moabe, And up in chapter 22, they went to Moab. depois de várias conquistas. After many A victories, fama deles se espalhava. their fame spread. E os reis de outras nações ouviam e olhavam para Israel e se aterrorizavam. And the kings and nations looked at Israel and they had fear. Eles pensavam, não tem nada que pare esse povo. They thought there was nothing could stop them. Nós vemos as maravilhas que Deus faz no meio deles. We see the wonders that God does in their Não tem o midst. que nós possamos fazer. Eles, onde eles chegarem, eles vão conquistar tudo. There's nothing we can do. Wherever they go, they conquer. E o rei de Moabe na época chamava-se Balaque, And the king of Moab o rei dos Moabitas. was called Balak. E aquele rei, quando ele percebeu que o povo ia passar pela sua terra, And that king, when he noticed that people would go through ele their ficou land, temeroso. he had fear. E ele
Ele pensou, esse povo vai chegar aqui. And he thought these E people assim are como going já to fez come. nos outros lugares onde Just like passou, they did everywhere else where they went. ele diz, esse povo vai lamber a terra igual o boi, lambe até as ervas de tudo por onde passa. They're going to conquer everything. Não vai sobrar nada. There's nothing left. Eles vão tomar conta de tudo. They're going to take over everything. E ele com certeza ficou aterrorizado. And they had fear. Aí esse rei chamado Balaque, And this king called Balak, ele decide fazer uma coisa. he decides to do Por something. entender que ele não poderia destruir o povo de For Israel, understanding he couldn't destroy muito Israel. menos poderia parar o povo de And he Israel. couldn't stop Israel. Ele chama um profeta chamado Balaão. So he calls a prophet. Contrata esse profeta, He hires this dá um prophet. dinheiro para ele, Gives him money. suborna ele Gives him money. e pede para aquele profeta olhar para o povo de Israel e lançar uma palavra amaldiçoando aquele povo. Ask that prophet to look at the people of Israel and curse them. E Balaque pega aquele profeta e diz, assim, seguinte, eu quero que você chegue aqui nessa colina, aqui nesse lugar alto. Said, okay, you're going to go to this hill. Olhe para esse povo que está lá embaixo, Look at the people na that are down campina, there. e lance uma palavra de maldição. And curse them. Porque se amaldiçoar eles, aí eu posso combater e vencer eles. Because if you curse them, then I can defeat them. E Balaão, de olho no dinheiro, And the prophet wanted Então, the vou money. fazer. He said, okay, I'll do it. quando ele ia lançar a palavra de When maldição, he was about to curse, Deus não permitia. God didn't allow. E a maldição se tornava em bênção. And the curse became Aquele a que blessing. queria amaldiçoar acabava abençoando Israel. Instead of cursing, he blessed Israel. Porque ele era obrigado a fazer o que Deus mandava. Because he was obligated to do what God told him to do. E assim aconteceu uma vez. And it happened Balaque once, ficou frustrado, and the king was frustrated. irritado com aquilo. He was irritated. Disse, Balaão, eu estou te pagando para He você fazer said uma coisa. to the prophet, hey, I'm paying Você faz o que eu estou te mandando. You do as I tell you. E levou ele para outro He lugar. took him to another place. Chegou aqui, ó, olha o povo daqui, eles vão passar bem aí embaixo. Said, okay, they're going to go right Quando here. eles passarem, você lança uma maldição sobre When they eles. walk by, curse Porque você é them. profeta. You're a prophet. Quando Balaão vai fazer, And when the prophet's de about novo to Deus curse them, impede God de stops ele them lançar again. maldição. E mais uma vez ele abençoa o povo de And Israel. instead of cursing, he E blesses o the povo people ia of marchando, Israel. And they were sem marching saber o que estava acontecendo à without sua even volta. knowing what was happening. Note, sem saber da trama que estava acontecendo à sua They volta. didn't even know what was going on. Estava simplesmente caminhando, They were just walking seguindo a sua jornada. and going on in their journey. E à sua volta uma trama acontecendo. And there was this trap going on. E Deus cuidando deles. And God took care of Sem que them. eles soubessem, Deus estava dando livramento. They didn't even know, but God Deus was estava dando delivering vitória. them, giving them victory. Assim como acontece comigo e com você. Just how it happens with Nós me seguimos and o you. nosso caminho We go about our sem way nós sequer imaginar. without even us imagining. Satanás, o inimigo de nossas almas, inimigo da igreja do Senhor, Enemy of our souls in the church. está tramando alguma coisa contra He's nós. trapping something Ele for nunca us. descansa. He's never Ele nunca para de resting. lutar contra você. He never stops. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge ao derredor, He's like a lion around us, tentando tragar a quem ele possa tragar. trying to bite wherever he can. E essa luta é constante. And this constant battle, Porém, o diabo, ele anda ao derredor. he goes around Mas us. dentro de nós existe o Espírito Santo de Inside Deus. of us, the Holy Spirit is with us. Existe um Deus que luta as nossas causas, There's the God as that nossas battles our batalhas. battles. E mesmo que nós não vejamos o que está acontecendo, And even if we don't see what's going Deus está around, garantindo a tua vitória. God is giving you a Aleluias. victory. Assim estava acontecendo para aquele povo, Just like it happened to that people. simplesmente caminhando They were just walking por onde Deus estava guiando eles. to where God guided them to E uma go. trama acontecendo And there ao was this derredor. trap going around them. Mais uma vez, Balaque se frustra com Balaão, And the king is porque frustrated Balaão não again. lança a maldição como ele Because queria, The prophet doesn't curse the como o people, Balaque estava pagando ele para fazer. just like the king told him to do. Aí ele fala, "Ó, vou levar você num outro lugar, He says, mais okay, à frente. I'll take you to another place. Você vai ver o povo, pelo menos uma parte do povo, eu quero que você amaldiçoe eles." You're going to see a part of the people and I want you to curse them. Aí tem a história da jumenta, da jumentinha, And then there's the story de of the Balaão, donkey. que todo mundo conhece. The prophet's E lá vai donkey. Balaque não, Balaão. And Senta Balaam na jumentinha e vai. is on the donkey, he's going Até onde Balaque falou para ele ir. up until where the king told him to go.
E no caminho a jumentinha para. And in the way, the Porque a donkey jumentinha stops. viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Because the donkey saw the angel E a, of the ju- e a- Lord. e a jumenta era mais inteligente que o profeta. The donkey was smarter than the prophet. Parou e não queria prosseguir. It stopped and didn't want to proceed. E Balaão bate na jumenta. And the prophet spanks Anda, the jumenta. donkey. Go. E a jumenta vai e passa perto de um muro e machuca o pé do profeta. And then she goes Ele close fica to brabo, and he's mad because he desce, gets hurt. bate na jumenta de novo. He goes down and spanks the donkey E a jumenta again. começa a falar. And the donkey starts talking to him. Se você consegue acreditar nisso, é porque você é crente mesmo. If you can't believe this, it's because you're truly a Christian. Imagine uma jumenta, aquela cara de cavalo, Imagine comprida, a donkey mexendo a boca e falando. with his face talking. Começou a falar com Balaão. Started talking to the prophet. Balaão, por que você está me batendo? Why are Não you sei como é que spanking falava. me? Balaão. Como é que mexia aqueles beiços? Ai, meu Deus. E Balaão começa a conversar, gente. And the prophet starts talking. Se eu visse uma mula falando comigo, eu não ia conversar, provavelmente eu ia cair de costa. If I saw a donkey speaking to me, I would probably Mas just ele fall. faz um diálogo com a mula. But then he has this dialogue Eu with estou the te batendo porque donkey. você está me desobedecendo. I'm spanking you. E You're não not sei o que, imagine obeying. conversar com a And mula. they were talking. Mas, ok, não tem muito a ver com onde eu quero chegar, não. Mas eu precisava falar da mula. But I had to talk about the donkey. E chega Balaão em mais um lugar So then the prophet Que goes to Balaque leva another ele place that the king takes para him ele amaldiçoar o povo. for him to curse the people. Mais uma vez, ele vai Once tentar again, amaldiçoar o povo. he goes and tries to curse the people. De olho na propina. He was looking at the money. Mas quando ele vai lançar a palavra de maldição, But when he goes to curse them, Deus mais uma vez impede e Balaão é obrigado a lançar a palavra de bênção sobre o povo. God once again stops them and he has to bless them. Quantos têm sido abençoados pelo Senhor? How many here has been blessed by the Lord? O inimigo tem tentado te amaldiçoar. The enemy is trying Deus to tem curse transformado em you. bênção sobre But você, God has sobre changed tua that to casa, sua blessing. família. Pode glorificar To o your nome dele. family, you can glorify. E nesse ponto nós chegamos onde nós lemos. And in this point we come to where we Capítulo read. 24, final do capítulo, verso 25. At the end of chapter 24. Então Balaão se levantou e se foi. Voltou para a sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Ou seja, desistiram. So they gave up. Tentaram de tudo. They tried everything. Fizeram até Blessed. Daí vem o verso primeiro do próximo capítulo. And then the next chapter comes. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí nós perguntamos, como assim? So we ask ourselves, wait, what happened? O povo que Deus estava livrando A people where God was delivering them de tudo aquilo que o inimigo tentava fazer contra ele. from everything the enemy tried to do. Um povo que Deus guardava, protegia, A people where God kept and que deu várias protected. vitórias durante a trajetória deles. Gave many victories in their journey. Durante o processo eles só aumentavam, enriqueciam, Through the process, they were just getting more strength and more a riches. sua fama se espalhava. And the fame was spreading. De repente, And then all of a sudden, eles se encontram nessa situação, we come to this situation onde eles se misturaram com o povo da terra where they were with the people e from earth começaram a participar do sacrifício de outros and deuses. practicing sacrificial offering to other gods. Nós vamos entender
quando nós abrimos nossa Bíblia, que eu We're quero going to- pedir que você faça. We're going to understand when we open our Bibles. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Open your Bibles in Revelation. No capítulo 2, Chapter 2. João aqui está escrevendo cartas John here writes letters às igrejas da Ásia, to the churches in Asia, às 7 igrejas da to Ásia. the 7 churches of Asia. Agora nós estamos no Apocalipse, no último livro da Bíblia, Now we're in a Revelation, no the livro last das book, revelações, in the book of Revelation, onde Deus está tratando com a igreja atual. where God is dealing with the Nós people estamos no from tempo da now, graça. the church from now. Nós estamos falando de coisas futuras, We're talking about future things, coisa onde nós estamos vivendo. things where we are living. Quando Deus manda que João escrevesse a carta às 7 igrejas, When God tells John to write these aquelas letters, igrejas representam as igrejas dos dias de hoje. these churches represent the churches from today. Você pode achar, mas quando nós falamos lá de números do Velho Testamento, não tem a ver conosco. Well, we were talking about the Old Testament Tem and tudo a ver Numbers. conosco. It has nothing to do with us. A Bíblia Yes, it toda does. se completa. The Bible wraps around E é o que itself. aconteceu lá no livro de Números, And what happens in Numbers, no texto que nós lemos, in the text that we que parece read, que ficou desconectado. it seems that it's not connected. O povo estava abençoado, The people were blessed. Deus livrava eles dos inimigos, God released them from the e de enemy. repente eles caem And then all of a sudden, no pecado, they fall in sin. começam a praticar coisas que não condiziam com o povo de Deus. They start doing things that doesn't go with what the Christian Nós vamos people should entender do. o porquê And then we understand na why. revelação que Deus dá ao apóstolo João. The revelation that God gives to Apostle John. Quando ele escreve a terceira igreja, no versículo 12 do capítulo 2. When he writes in Revelation 2, chapter 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 14. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Lembra agora Balaão? Remember now Nós estávamos falando lá the atrás, prophet that we were talking about lá no livro de Números. in the book of Numbers? Aquele Balaão That same prophet que foi subornado pelo rei that was given para money by amaldiçoar the o king povo, to e curse Deus the não people, permitia. and God didn't allow. De repente agora Jesus revela através dessa carta. And all of a sudden, Jesus now reveals through this letter. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Preste atenção Pay no que a Bíblia attention está nos revelando. to what the Bible is revealing to O us. inimigo não tem autoridade de tocar na igreja do Senhor. The enemy does not have the authority to touch the church. Ele não tem autoridade de tocar na sua vida e na sua casa. He doesn't have the authority to touch your life in your house. Porém, assim como aconteceu na história de Israel, But just like it happened with Israel, nós somos o Israel de Deus. we are the Israel Deus of está nos God. conduzindo. God is conducting us. Deus nos tirou do mundo, He took us from the world, da escravidão do mundo do pecado, from slavery of sin, que simboliza o Egito. Está nos conduzindo and He's guiding us pela jornada do deserto. to this journey in the E desert. durante essa jornada, Ele nos protege. And through this Ele journey, nos He guarda. protects us and guards Ele se us. responsabiliza por nossas And vidas. He's responsible for Porque our nós lives. declaramos Ele nosso único e suficiente Salvador. Because we declared Him as our own Se and você only está aqui, Savior. você pertence à igreja do Senhor Jesus na If you're terra. here, you belong to the Você church já of deu sua Jesus. vida para Ele. You gave His life to Him. Você está guardado por Ele. You are kept O inimigo by não tem Him. direito de te tocar. The enemy does not have authority to touch you. Mas a trama do inferno contra a igreja, But what the hell does to ela the está church, acontecendo mesmo que nós não it's percebamos. happening even if we don't notice it. E assim como And just like Balaque não conseguiu destruir o povo, Balak couldn't destroy the people,
Balaão ensina Balaque The prophet e diz teaches assim, ó, him, eu não posso amaldiçoar o povo, I cannot curse the que Deus não people permite. because God doesn't allow it. Não tem como tocar nesse povo. I can't touch these people. Porém, eu quero te ensinar uma coisa. But I'm going to teach you something. Se você ensinar o povo, se you você en- lançar tropeços If you entice the people, na frente do povo, entice the people, fazer o povo praticar coisas to make them practice things do mundo, coisas lá de fora, that are sinful, introduz no introduce meio do that povo essas ciladas. in the middle of the people, those traps. É a única forma de você conseguir parar. It's the only povo de way Deus. you can stop the people Olha a of God. seriedade. Look how serious this is. Nós não estamos vendo a trama que existe em volta da igreja. We can't see what's going on around the church. Nós estamos nos congregando aqui, We're servindo a coming Deus, here, we serve com a God. certeza que Ele está nos guardando, nos protegendo The todos os certainty that He's dias. keeping us E every realmente day. está. And He really is. Só que o diabo não está feliz com a igreja conquistando, com a igreja avançando como está. But the devil is not happy with what is A igreja happening. crescendo, The church is a igreja growing, prosperando, as and famílias being sendo prosperous, abençoadas. blessed O diabo não está families. feliz Satan com o is que a not igreja está happy vivendo. with what the church is living. Então, assim como lá atrás, So just like back then, Balaque recebeu essa instrução. Balak received this Até os dias de instruction. hoje, o diabo faz a mesma coisa. Up until today's E tenta days, lançar tropeços na he igreja. does the same thing. Ciladas no meio da igreja. Traps in the church Para fazer o povo sair da sua essência. to make people get out of their essence. Perder a essência do que é ser o corpo de Cristo. Lose the essence of being the body E of quando isso Christ. começa a acontecer, And when that starts happening, as vitórias param de acontecer. victories are not happening anymore. O inimigo começa, de alguma forma, a ter vitória contra a igreja. The enemy starts having victories Não porque ele over pode, the church. Not because he can, Mas porque a igreja permite. because the church allows it. Então, o que eu quero falar So what I want to com a talk igreja do about Senhor aqui nesta manhã. to the church of the Nós Christ estamos this numa morning. trajetória onde Deus está nos conduzindo por um caminho de bênçãos, de conquistas. We're going on this journey where God is guiding us with victories and blessings. É o tempo, igreja, de nós But it's a time where we refletirmos sobre nós mesmos, reflect upon cada ourselves olhar para dentro de si and search ourselves e saber se nós não estamos cedendo para alguma coisa and que really o know inimigo if tem lançado sobre nossas we're not vidas. giving in to what Satan has Nós offered. estamos nos associando com coisas lá de fora. If we're associating ourselves with things from the outside. E você pode pensar, mas pastor, o que pode ser isso que o diabo, essas ciladas do diabo And you can think, contra a Pastor, igreja? what are these traps against church? Eu vou te ajudar. I'm going to help you. Algumas das coisas que o diabo pode lançar contra a igreja. Some of the things that the devil can trap in the church. Uma delas é a inveja. One of them is envy. A inveja do irmão, Envy from your brother, do próximo, of your next só porque one, ele conseguiu algo que você ainda não conseguiu. because they have something that you don't. Não permita a inveja entrar no teu coração. Don't allow envy to go É in uma your das heart. ciladas de Satanás. It's one of the traps from the devil. Número 2, mentira e engano. Deceit and lies. Nós não prestamos atenção, muitas vezes nós estamos praticando coisas lá de fora, We don't pay attention sometimes, but we're practicing things mesmo from the estando outside. dentro da igreja. Even being in the Começamos a church. participar das coisas de fora. We start engaging in these things from the outside. Cobiça, ganância. Greed. É bom nós temos desejo de conquistar, de avançar. It's right to have the desire to go forward, Mas a cobiça, a ganância não é de Deus. but greed is not from God. É uma forma de idolatria. It's a form of idol, Falta de humildade, not being humble, autossuficiência. Nós self-sufficiency. passamos a achar que não dependemos mais de Deus. We think we can't depend on God anymore. Podemos estar desligados, Maybe we're mas isso é not, uma cilada que o diabo lança no meio we're da not paying igreja attention, but it's a para trap enfraquecer a igreja do to Senhor. weaken the church.
fofoca, calúnia, gossip, raiva descontrolada, anger, agir com violência. violence. Nós vamos vendo que não é muito difícil. You see, Nós estamos participando dessas coisas. it's not so hard to be E achando que é participating normal. in these things and thinking it's normal. Ingratidão, Ungratefulness, murmuração, ignorar os pobres e necessitados, ignore the needy and the poor, orgulho, arrogância, ignorance, pride, falta de perdão, amargura no coração. not forgiving, having anguish in Até your isso, heart. pastor, Even that, são pastor? ciladas do inimigo. Yes, all those are traps from the enemy. Imoralidade, adultério, Sexual immorality, negligenciar a disciplina espiritual que nós devemos ter para manter um relacionamento com Deus. neglecting our spiritual Nós passamos responsibility. a negligenciar certas We coisas, start neglecting certain things, vai ficando normal. and it's not normal. O que antes nós abominávamos, But before we didn't think was right, devagarzinho vai ficando normal. slowly it's normal now. E esse é o problema. And that's the problem. A normalização daquilo que é errado. Normalizing what is not right. E devagarzinho as coisas, os ídolos lá de fora, And slowly, que são as ciladas de the Satanás, things from the idols from the que Jesus outside, está falando para esta igreja. what Jesus is talking about to this church. É o próprio Senhor Jesus It's the Lord himself que está escrevendo essas cartas através da vida de João. writing these letters through John's life. Olha como que João começa. Look how John A starts saudação de João. his greeting. Quando ele começa a escrever essas cartas, no When he capítulo starts 1 writing these de letters in Apocalipse, chapter verso 1, 4, diz assim: olha quem está falando comigo e com você aqui nesta manhã. who's talking to you this morning? João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os príncipes dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos faz reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Não é João que está nos dando It's not John that is giving us este conselho, muito menos eu. this advice, and É not o even próprio me. Jesus It's que Jesus nos lavou, himself que nos fez seu povo, that washed us and made nos his remiu, people, nos purificou no seu sangue. that purified us in his blood. Ele é que diz para nós nesta manhã: He's the one that says to us this Minha morning, igreja. my church, o que eu comecei a fazer no meio de vocês what I started doing in não your é nem o midst, começo de onde eu quero it's not conduzir. even the beginning where I want to guide you to. Não permita que essas ciladas Don't allow these traps entrem no meio de vós. to go in the midst of you. Quero te convidar a estar em pé neste I want momento. to invite you to stand. Nós temos muito o que conquistar. We have so much to Nós temos conquer. muito o que viver da parte de Deus. We have so much to live. Deus somente começou a abençoar a sua igreja. God just started blessing Deus somente this church. começou a prosperar a sua obra. He has just started Ele tem prospering muito the que work. muito aonde nos conduzir He ainda. has so much to conduct us. Não vamos permitir, igreja do Senhor, Let not us allow, assim como aconteceu com o povo no deserto, just like it happened to the que Israelites caiu naquelas ciladas, that fell in that trap, trazendo a ira de Deus sobre eles. bringing God's anger. Vamos permanecer Let us remain. permanecer no propósito, Remain in the purpose. voltar à essência, Go back to the essence. voltar no começo. Go back to the beginning. Nós temos que olhar para nós mesmos, We have to search ourselves, olhar para dentro do nosso coração. to search our hearts. O Espírito Santo nos ajuda
The Holy Spirit helps us a olhar dentro de nós, to search ourselves saber se existe alguma coisa and to see if there's anything que eu tenha permitido entrar na minha vida that I que allow to enter não my life. condiz com o povo de Deus, That doesn't go com o with Filho de Deus being a son of God, que você é, because you are, que nós somos. because we are. Eu li alguns exemplos aqui. I read some examples here. Tenho certeza que o Espírito Santo está falando a cada coração. I'm sure that the Holy Spirit is speaking to each heart. Se nada do que eu falei aqui, se você não faz nada dessa lista que eu disse, If you don't do anything of this here in the list, eu quero que você venha aqui orar por mim, I want you to pray for me, porque eu estou falhando em algumas coisas because I'm e making eu quero some me mistakes, consertar. and I want to fix myself. Aleluias. Algo semelhante ocorreu quando o povo estava no exílio, de volta do exílio, This happens when they were exiting do exílio Egypt babilônico, durante a liderança de Esdras. through Ezra's leadership. Algo semelhante aconteceu. O povo Something começou like this happened. a se casar They started marrying com mulheres de outras nações, de outras terras. marrying women from other nations. Isso para nós quer dizer, não casamento de um homem com uma mulher, mas casamento da igreja com costumes lá de fora. And for us, it's not the marriage between men and women, Quando o but povo estava voltando do exílio, marrying to the things of voltando para outside. Jerusalém, When people were going back to Esdras, Jerusalem, quando viu aquilo, Ezra's, when he saw it, ele ficou aterrorizado. he had terror in him. A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, The Bible said that arrancou o he ripped cabelo his da clothes, cabeça e da barba. he peeled off his hair. Quando ele viu o que o povo estava fazendo, When he saw what e the ele people were decretou no doing, meio do povo he sent a decree to the people divórcio to divorce dessas mulheres from these e women dos seus filhos and your que eles kids tinham trago de outras nações. that they had brought from other Ele nations. decretou que o povo fizesse He had a isso. decree for people to do that. E o povo fez. And the people did. Nesta manhã, And in this morning, eu estou falando desse divórcio I'm talking about que this tem que divorce acontecer em nossos corações, that needs to happen in our hearts, entre nós e as coisas lá de fora, between us and the things from entre outside, nós e os ídolos lá de fora. from us and the idols Seja lá o que outside. for que nós temos deixado entrar, Whatever it is that we're letting seja in, qual for a cilada que nós estamos dando lado em nossas vidas, whatever trap we fell in, seja qual for o tropeço que nós estamos caindo nele, whatever trap it is, são coisas que o inimigo lança sobre a igreja, are things that the enemy no intuito de throws enfraquecer to e weaken parar a us igreja do Senhor. and stop the church. Esta manhã Deus nos trouxe aqui para falar aos nossos And corações. this morning the Lord brought us here to speak to our Ele hearts. quer limpar nossos He wants corações, to clean our hearts, nos divorciar dos costumes do mundo, from us to divorce from the habits of the world, de tudo aquilo que foi adulterado da forma original que nós somos chamados everything that para was seguir a changed from the Jesus. origin to Ele serve quer nos God. trazer de novo a essência. He wants to bring us back to the Ele nos diz, eu essence. quero fazer com vocês, He aleluia, says, I want to do with o you que vocês nem imaginam. what you don't even Deus quer te imagine. conduzir, He wants to conduzir guide você, tua casa, tua família, guide you and your em lugares que family você nem consegue to imaginar. places you can't even imagine. Ele quer conduzir esta igreja, He wants to guide this continuar church. levando essa igreja a conquistar, Continue avançar taking this church to nessa conquer cidade e nesta nação. in this city and this nation. Mas Ele nos chama a um concerto. But he calls us to Eu quero fix chamar o ourselves. time de administração aqui no altar, I aqui na want frente. to ask the prayer team to come up.